Shalom Adonai. Estamos mais uma vez aqui para aprendermos um pouco a respeito da lição do trimestre, né? A lição Escola Bíblica Dominical, nosso trimestre 2026, terceiro trimestre. A lição de número 8, que tem por título Despedida em Efésios, entre lágrimas e alertas. Vamos aprender um pouquinho a respeito da despedida de Paulo ali em Efésios, né? Quando ele chama ali os presbíteros, capítulo 20, né? De Atos dos Apóstolos. A terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. O textuário diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. Verdade prática: a igreja é perseverada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Amém? A leitura bíblica em classe nós encontramos em Atos capítulo 20, versículo 17, 25, 36 ao 38. Quando Paulo, ele em Melito, mandou em Efésios chamar os anciões da igreja, quer dizer, os presbíteros da igreja, né? A palavra do Senhor fala que depois que o apóstolo Paulo, né, fez aquelas 3 viagens missionárias, aonde ele saiu implantando as igrejas, né? Ali na Ásia, né? Na Ásia Menor e na província da Ásia, também ali na Macedônia. E grande foi a obra que o apóstolo Paulo fez naquele seu ministério, né? Durante as suas viagens missionárias. A gente viu ele em Atenas, né? Viu ele em Filipos e Derbe, em vários lugares pregando o evangelho ali e sofrendo muitas perseguições. Interessante que a gente aprendeu, a gente viu que ele primeiro ia para as sinagogas, ali para testificar que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo prometido do Antigo Testamento, e ele pregava a Torá e ensinava ali nas sinagogas, e muitos judeus se convertiam, os gentios também. Mas muitos dos judeus se levantavam contra, principalmente, né, os líderes, né, com inveja, muitas vezes não aceitavam, né, e viam aquele povo se convertendo e se levantavam contra, e eles eram perseguidos pelos pagãos também, quando ele chegava falando contra a idolatria naquelas cidades, né? E a gente viu muitas situações difíceis que o apóstolo Paulo passou, mas ele perseverou na doutrina, perseverou ensinando o caminho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas foram salvas. Interessante que em Apocalipse a gente vai ver o próprio Cristo escrevendo as 7 igrejas da Ásia, né? A qual o apóstolo Paulo fundou todas elas, né? Pregando o evangelho ali, e o evangelho foi espalhado através desse homem que Deus levantou, né? Que ele antes era um perseguidor e agora um cristão salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus, escolhido para pregar o evangelho aos gentios. E é por isso que nós não podemos desistir de ninguém. Pregar o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crê será salvo. E será um instrumento na mão do Senhor. Até aqueles que se levantam, que perseguem, né? Que muitas vezes não querem ouvir o evangelho. A palavra do Senhor nos ensina que devemos pregar, porque essas pessoas são casas rebeldes, mas precisam de ouvir a palavra. E Deus tem um martelo que esmiuça a penha. A gente é apenas instrumento e o Espírito Santo faz a obra, amém? Estamos no canal que o Espírito Santo usa para salvar essas pessoas e alcançar o ser humano. O interessante é que aqui na leitura bíblica em classe, a gente vai ver no versículo 23, diz assim, o versículo 22, né? E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O interessante é que a gente vê que o apóstolo Paulo ele sabia
que ele iria para Jerusalém e não voltaria mais para Efésios, que ali realmente o que esperaria a ele era prisões e aflições e tribulações. Por que ele sabia? Porque nas cidades que ele chegava, o Espírito Santo usava profetas e dizia, né, o que iria acontecer com ele. Teve até um profeta por nome Gaio, se eu não me engano, que ele pegou o cinto de Paulo e amarrou, e dizendo que aquilo iria acontecer com aquele homem, o dono do cinto, que ele iria ser preso lá em Jerusalém. E faz-me lembrar de Elias, quando Elias foi ser arrebatado, né? E a Bíblia ensina que ele chegou nos lugares e os profetas sempre diziam para Eliseu: olha, estás sabendo que o teu mestre vai ser arrebatado? Aí ele: estou sabendo. Em todo lugar que ele chegava, falava a mesma coisa. O que é isso? O Espírito Santo testifica, irmãos. E o que eu acho interessante, que tem pessoas que recebem uma profecia, né? E não esperam a confirmação do Senhor, não buscam a confirmação do Senhor. E Paulo fala sobre isso, né? Provar e ver se o Espírito é de Deus, aquela profecia do Senhor ou não, orar ao Senhor, buscar confirmação, que Deus confirma pelo mesmo Espírito, amém? É interessante o trabalhar do Espírito Santo do Senhor, né? Ele sempre fala, né? Ele confirma aquilo que ele falou. E a gente vê aqui que a respeito da revelação que Paulo teve, se fosse outro, voltava atrás, não ia de jeito nenhum, né? Porque tem muitos crentes que a gente conhece, que a gente fala sobre os céus, mas eles não querem morrer, mas querem ir para o céu. Quando fala que vai morrer, misericórdia, não quer não. Todo mundo quer ser arrebatado. Mas se Jesus não vier, irmãos, nós iremos ao encontro do Senhor. A realidade é essa. Ninguém vai ficar aqui para semente, né? Quem tiver o privilégio de quando Jesus vier nas nuvens, né? Paulo esperava Jesus naquele tempo. A palavra de Coríntios 1 Coríntios 1, capítulo 15, fala sobre isso. Paulo diz: na volta do Senhor, nós que estivermos vivos, vamos ser transformados. Quer dizer, ele, né, se colocava naquela situação, porque ele esperava Jesus voltar naquele tempo. Amém? Mas ele disse que aqueles que morreram em Cristo, na volta de Cristo, vão ressuscitar. A esperança é essa. Se você não for arrebatado quando Jesus vier e morrer antes, você vai para o seio de Abraão, você vai para o paraíso, e no dia da vinda do Senhor você vai ressuscitar e encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Não tem o privilégio, vai passar pela morte. Tem pessoas que vão ter o privilégio que não vão provar a morte, mas serão como Elias, arrebatados. Amém? Interessante aqui que a palavra do Senhor fala o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Meus irmãos, apóstolo Paulo era fiel, com a sã doutrina. Você não via ele pregando arrumadinho. Ele enfrentava o pessoal do Sinédrio, o pessoal das sinagogas, os judeus, né? Aqueles que eram os líderes religiosos ali naquela sinagoga. Ele não aliviava para ninguém, não. Ele pregava a verdade. Ele era expulso, ele foi preso, foi escoteado. Nas cidades que ele chegou, ele falou sobre a idolatria, sobre a prostituição, falou sobre todo tipo de pecado. Ele expôs o pecado e mostrou a solução, né? Ele mostrou que Jesus perdoa o pecador, Jesus veio salvar, Jesus veio libertar o homem do pecado. Assim como João perdeu a cabeça e não voltou atrás. João denunciou Herodes, dizendo que ele estava em adultério com a mãe ou com a mulher do irmão dele, que não era lícito. E por isso João foi decapitado. Assim, aconteceu a mesma coisa com Paulo. Paulo foi perseguido e foi para a guilhotina, irmãos. Por quê? Por causa do amor do nome de Jesus. Mas o Senhor alertou sobre isso, isso iria acontecer e era necessário se alegrar, porque grande seria o galardão nos céus. Amém? Aqui é passageiro, irmãos. A gente perecer, sofrer por amor de Cristo é uma bênção. É motivo da gente se alegrar. A gente vê na Nigéria os irmãos morrendo, os muçulmanos perseguindo e matando muitos cristãos hoje em dia. E oramos para que a perseguição não chegue no Brasil. Mas se chegar, irmãos, e for o motivo de você decidir se você quer Jesus ou não, você vai deixar de pregar o Evangelho. A gente vê que estão sendo criadas leis onde não se pode mais pregar o santo e puro Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho, feito o irmão estava dizendo, aquele Evangelho puramente correto. Quer dizer, você não pode expor o pecado de ninguém.
Você não pode falar sobre o pecado que está na Bíblia. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 9, 10, Romanos 1, Apocalipse, né? Fala quem vai ficar de fora do reino de Deus, né? Os mentirosos, os ladrões, os afeminados, os prostitutos, os feiticeiros, idólatras, está na Bíblia. E a gente precisa pregar sobre isso. A gente precisa falar o que está escrito na Bíblia. Mas falar que Jesus Cristo salva todos eles. É tão somente eles se arrependerem, se converterem do mau caminho e se salvam. Foi isso que Pedro disse quando perguntaram o que é que devemos fazer para ser salvo. A primeira coisa que Pedro disse: arrependei-vos. João Batista também: arrependei-vos. Jesus também: arrependei-vos. Os apóstolos, todo o evangelho era pregado: arrependei-vos dos vossos maus caminhos, abandonai o pecado, se voltar para Deus, crer que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, o seu Salvador. Foi Ele que morreu na cruz por você, para que você fosse liberto do pecado e agora fosse... Ele foi comprado, porque Jesus já pagou o preço. Basta tão somente tomar posição, tomar posse de Cristo que fez por você na cruz do Calvário, reconhecer que você é um pecador. E por que você é pecador? Porque você transgrediu a lei de Deus, né? Eu acho interessante que a Bíblia ensina que quando a gente chega à consciência do certo e do errado e a gente peca conscientemente, a gente está transgredindo a lei de Deus e com isso nós nos tornamos réu de justiça. E a justiça de Deus é a morte, morte eterna. Pecador não entra no reino de Deus. A palavra do Senhor diz: só entra lá redimidos pelo sangue de Jesus. Apocalipse diz que viu raças, tribos e nações, povos e milhares de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus para o próprio Deus. A realidade é essa. Se você acreditar em Cristo Jesus com o teu coração nessa noite, confessar Ele como teu Salvador, crendo com o teu coração, a Bíblia fala que tu sai da morte para a vida, recebe o dom do Espírito Santo e tem o nome, né, escrito no livro da vida, salvo em Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus. É isso que a Bíblia ensina. A nova aliança, depois que Cristo passou pela cruz do Calvário, não há mais como o homem ser salvo, a não ser pela pregação do Evangelho. E por isso Jesus deu a ordem aos discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Quem se levanta contra a pregação do Evangelho, endurece o coração, não confessa Jesus como Salvador, não se arrepende dos pecados, se acha uma pessoa boa, perfeita, esse já está condenado. Por quê? Endureceu o coração. Porque a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Então é necessário a gente dar crédito à palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve o Evangelho e crê. E a gente vê que o apóstolo Paulo era fiel nas suas pregações. E por isso ele sofreu muito, irmão. Sofreu perseguição, foi preso, foi apedrejado, foi chicoteado, mas não voltou atrás. E quem era o apóstolo Paulo? Um perseguidor do Evangelho. Ele tinha zelo das coisas de Deus, mas sem entendimento. Ele, quando escreveu Romanos 11 para o povo dele, falou a mesma coisa. Vocês têm zelo, mas sem conhecimento. Era feito eu. Mas hoje eu conheci a verdade, e a verdade libertou. Ele deixou de ser um perseguidor dos cristãos e se tornando agora um cristão. Nós estamos vivendo uma perseguição no Brasil ideológica, onde muitas pessoas se levantam contra os cristãos. A gente vê aí discursos de ódio contra os crentes. E a gente, quando prega a verdade, nós somos perseguidos e querem colocar a mordaça na nossa boca, não querem que a gente pregue o verdadeiro e puro evangelho, porque só a verdade é que confronta o erro, o pecado, o engano. Uma filosofia que fala: a mentira só reina até a verdade chegar. Porque quando a verdade chega, o engano sai de linha. O que eu aprendo com isso é o que Jesus falou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o homem conhece a verdade e dá crédito, ele se arrepende e se converte. Aqueles que não se arrependeram não conheceram a verdade. Porque Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e sou a vida. E ninguém vem ao Pai sem vir por mim. Então você, nesta noite, creia tão somente e confessa Jesus como Salvador. E o interessante é que Paulo, ele dava exemplo, ele agora em Efésios, sabendo que seria a última estadia ali no meio da igreja, ele convoca agora os presbíteros, né? A lição fala que ele estava em Mileto, né? Aqui, de Mileto, ele mandou chamar
Efésios chamaram os anciões da igreja, quer dizer, os anciões, deixa eu ver se é isso mesmo. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. O interessante é que os presbíteros chegaram ali. Anciões significa presbíteros, mas aqui presbíteros não era apenas homens idosos, entendeu? Anciões, mas eram homens que tinham posição na igreja, posição eclesiástica, presbíteros, bispos e pastores, que tinham mais ou menos a mesma função, que era o que? Doutrinar a igreja e apacentar o rebanho, entendeu? E Paulo instituiu ele nas igrejas. Desde a primeira viagem missionária, ele instituiu os presbíteros nas igrejas, porque ele fundava uma igreja, deixava ali um ministério e ia para outra cidade, fundar outra igreja e deixar o ministério lá, presbíteros, pastores e bispos para apacentar as ovelhas. Você que não aceita um pastor como seu líder espiritual, diz que seu pastor é Jesus, está totalmente errado, porque Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ensinou os dons ministeriais, que Deus iria levantar pastores, presbíteros, evangelistas, doutores, profetas, apóstolos, para apacentar o rebanho, para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali tem que ser chamado por Deus. Para ser pastor tem que ter chamada, para ser presbítero tem que ter chamado. Diferente de diácono. Diácono, ele é escolhido pela liderança da igreja, pelo pastor, pelo presbítero, Ali no caso eles foram escolhidos pelos apóstolos, quando a primeira vez escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo para ser diáconos. Porque a diferença do diácono para um presbítero, um pastor e um bispo, um profeta. Porque o diácono ele trabalha no temporão da igreja, no material e não no espiritual. Para trabalhar no espiritual, trazendo de Deus para a igreja, tem que ter o dom ministerial. É isso que a Bíblia ensina em Efésios capítulo 4. E é onde o próprio Jesus falou, e o próprio Jeová dizendo que ele daria pastores segundo o seu coração para apacentar o rebanho. Amém? Nós não estamos órfãos, temos o Espírito Santo e temos líderes, homens de Deus, tementes a Deus, que nos guiam, A palavra de Deus fala que no livro de Apocalipse, as cartas, ele sempre falava ao anjo da igreja. E o próprio Paulo fala que esses pastores, eles zelam pela nossa alma, porque um dia eles vão ter que prestar conta ao Senhor, se ensinar o caminho certo ou o caminho errado. Mas hoje em dia se levantou muitos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos presbíteros. A gente vê aqui em Efésios, está escrito no livro do Apocalipse, onde o Senhor falou que eles se levantaram contra os falsos apóstolos, aqueles que se diziam apóstolos não eram a sinagoga de Satanás. Eles não aceitaram as doutrinas nicolaitas, quer dizer, doutrinas pagãs, que levavam o povo à idolatria e levavam o povo a prostituir-se, que muitas vezes a gente vê essa tal da graça que o povo usa hoje, dizendo que pode fazer tudo, que a graça vai salvar. A gente vê o próprio pastor, que Caio Fábio todo mundo conhece, ele diz que até Satanás vai ser salvo por causa da graça. E quem estiver no pecado, basta crer, pode continuar no pecado que vai ser salvo. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia fala que é necessário nascer de novo, abandonar o pecado e viver uma vida na santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Entenda, porque a Bíblia fala, não basta ter os dons espirituais, porque o Senhor disse, muitos vão chegar naquele dia, Senhor, eu expulsei, eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno, malditos, que eu não vos conheço, porque vós praticava iniquidade. Irmãos, para uma pessoa que se diz cristão e que vive no pecado, ele vai sofrer muito aqui, por causa do escândalo. A Bíblia fala de onde vinha o escândalo, ai daquele, melhor fora ele não ter nem nascido. Porque a correção de Deus começa dentro da igreja, dentro da casa dele. O apóstolo Paulo fala sobre isso, E depois, ai dos ímpios, se ele não poupa os seus filhos, quanto mais os ímpios. Só que os ímpios, eles estão andando aí, estão brincando, Feito Salmos 12, eles falam que Deus que nada, Deus não existe, e vivendo no pecado. A Bíblia diz que eles estão reservados para o dia da ira de Deus. Haverá o dia da ira, onde Deus vai chamar o homem para prestar conta. E a Bíblia fala que a ira de Deus vai ser uma grande tribulação,
igual nunca houve no mundo inteiro. E depois Deus vai chamar todos eles para se apresentar diante do trono para ser julgados segundo as suas obras. E serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora há uma oportunidade para eles sendo franqueada todos os dias. É tão somente eles se arrependerem, se converterem e aceitarem Jesus como Salvador. E nascerem de novo e viver numa nova vida, numa santificação. Então eles serão salvos para a glória de Deus. Quem determinou isso foi o Senhor. E você é apenas um servo, você é apenas uma pessoa que foi criada pelo Senhor. Então você deve obediência a Ele. Amém? E Ele tem o poder de lhe julgar. A Bíblia fala, Jesus falando, não temas o homem que pode matar a carne e não pode fazer mais nada. Mas temas antes a Deus, que além de matar a sua carne, pode pegar a carne e o espírito e lançar no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a gente vê Paulo chamando a alerta, né? Alertando os bispos, os presbíteros, né? E os pastores, né? A respeito das heresias que iriam entrar. Ele disse, eu sei que eu vou e não vou voltar mais, e eu temo pelo rebanho, porque muitos vão se infiltrar, dizendo ser mestres, ser pastores, ser apóstolos, e não são. Estão lobos devoradores que vão se infiltrar para desviar o povo. E o interessante é que essas são as táticas do inimigo dentro da própria igreja, surgindo heresias. Homens, né, já caídos no pecado, agora abraçando a doutrina de Jezabel, como está lá no livro de Apocalipse, abraçando o mundo, trazendo o mundo para a igreja, as ideologias de Gênesis, abraçando, aceitando tudo dentro da igreja, para única e exclusivamente ter muitos membros e muita arrecadação financeira. A Bíblia fala que esses homens são amantes de si mesmos, são gananciosos, são soberbos, são arrogantes, não são amantes da verdade, pelo contrário, amam e praticam a mentira e o engano, prometendo coisas. A Bíblia fala que eles prometem libertação para o povo, onde eles mesmos são escravos do pecado. Mas ainda há uma igreja na terra, a igreja lavada e redimida pelo sangue de Jesus, onde tem homens e líderes de Deus que não se curvam, estão feitas palmeira, pode bater o vento que for, mas ela, quando passa a tempestade, ela está em pé na presença do Senhor. Ela não abre mão da verdade. A verdade é Cristo. Ela prega o Evangelho porque ela sabe só através da verdade as pessoas poderão alcançar a salvação. E eles se levantam contra toda a injustiça, contra toda a heresia. O mesmo zelo que Jesus teve quando entrou na casa do Pai, onde eles estavam comprando e vendendo. A Bíblia diz que Jesus pegou o chicote e saiu quebrando tudo. E a palavra de Deus se cumpriu nele. O zelo da tua casa me consome. Mesma coisa acontecia com Paulo, com Pedro, com João, os discípulos. Eles foram mortos, né? E perseguidos. Muitos deles a fio da espada, degolado, decapitado. Mas não voltaram atrás, pregaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje tem a mesma forma. A gente vê os irmãos na Nigéria pregando o Evangelho, na África pregando o Evangelho, na Coreia pregando o Evangelho, mesmo com risco de morte. Muitos deixando aqui seus lares aqui no Brasil e indo para um país onde a hostilidade contra os cristãos são muitas, perseguições, mas amando a verdade, amando as almas, eles vão, né, pregar o Evangelho e falam feito Paulo, não tem a vida deles por preciosa, mas o precioso para eles é fazer a vontade do Pai. Mesmo que isso custe amigos, né? Aquelas pessoas que se dizem seus amigos, quando você se converte, são os primeiros a voltar as costas para você. Não querem saber, começam a perseguir, né? Levantam calúnias contra você. Pessoas, né? Aonde você tinha tanto apreço, hoje são contra você. Era o testemunho de Paulo. Paulo era um do Sinédrio, Paulo era um fariseu. Quando ele virou um cristão, agora começou a ser perseguido pelo Sinédrio e pelos fariseus. Entendeu? Aqueles que elogiavam Paulo agora são contra Paulo. Paulo sofreu muito por causa desses judeus da época. Mas Paulo pôde dizer no final da batalha: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? E Paulo dizia em Filipenses 1:21, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Então a gente vê o cuidado, ele chama agora e dá as instruções. Uma certa vez ele falou para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina.
Porque se tu fizer assim, vai ser salvo tu e ainda vai alcançar outras pessoas. Essa é uma realidade nos nossos tempos. Amém? Então precisamos verdadeiramente de buscar a palavra, viver na palavra, sem mistura, sem fermento. Porque Jesus uma certa vez falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que ele está dizendo? Um pouquinho de heresia desvia toda a doutrina. Muitas pessoas pregam que a salvação de Jesus Cristo, aquilo que ele consumou na cruz do Calvário, não é suficiente. É necessário passar num tal do purgatório. É necessário morrer, reencarnar e morrer, reencarnar. É necessário praticar muitas coisas para poder alcançar a salvação. Que não é assim, só pela fé, pela graça. Não é assim. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos justificados por Cristo na presença de Deus, exclusivamente pela graça mediante a fé. Nós cremos e fomos justificados, assim como o nosso pai Abraão, quando Deus disse que ele ia ser pai de uma multidão de nação, a Bíblia diz que ele creu e por isso foi imputado a ele como justiça, não pelas obras, não porque ele circuncidou depois ou porque ele andava na vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor, mas ele foi justificado pela fé, para que fosse o exemplo para todos nós que hoje somos justificados pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, mediante a fé, e não pelas nossas obras. Se hoje praticamos boas obras, irmãos, se lutamos contra a carne, o desejo carnal, não é porque queremos ser maior ou melhor do que ninguém, é porque isso é imputado a nós. Se nós estamos injertados na oliveira verdadeira que é Cristo, precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Isso tem que ser uma coisa natural na vida do cristão. Aquele que matava não mata mais, que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. É bem verdade que muitos se convertem, deixam tudo e outros passam 10, 15, 20, 30 anos sendo trabalhados, né? A Bíblia fala que Deus chamou Jeremias e falou para Jeremias, vai na casa do oleiro, e ele viu um vaso quebrando e ele viu aquele oleiro fazendo outro vaso, e o Senhor disse, eu não posso fazer assim com a casa de Israel. Da mesma forma o Senhor faz conosco, irmão. Não está bom, ele quebra o vaso e faz um vaso novo. O importante é a gente estar na mão do oleiro, e ele está trabalhando na nossa vida e está nos aperfeiçoando, porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é justo e fiel para aperfeiçoar até a vinda do Senhor. Amém? Então Paulo, em muita tristeza, muito triste, ele convoca todos agora, sabendo que não vai mais voltar, sabendo que vai morrer. E o que será daquele povo, né? Não terá mais as cartas doutrinárias de Paulo para exortar, né? Para reanimar o povo. Se lembra em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, quando ele escreve aos Coríntios, que os coríntios estavam já tristes, pensando, né? Que é daquelas pessoas que morreram, até agora Jesus não veio. Aí Paulo fala, né? Cristo é a primícia do que dorme. E se Cristo não ressuscitou, vão é a nossa pregação. Mas na volta dele, o que é que vai acontecer? Quem morreu vai ressuscitar primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado. E vamos subir junto e encontrar com o Senhor nos ares. Aí Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Quer dizer, palavra de ânimo, de conforto, de esperança, sabendo que aqui nós somos peregrinos nessa terra, assim como nosso pai Abraão, e um dia estaremos na Canaã celestial, aquela que João viu lá no capítulo 21 de Apocalipse, descendo como uma noiva ataviada, e o homem dizia, o anjo dizia, Deus agora habita no meio do seu povo, e o seu povo habitará com o Senhor para todo sempre. Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. Lá não haverá dor, nem morte, nem pranto. O Senhor estará conosco para todo sempre. Esta é a mensagem da cruz. Foi por essa mensagem que Paulo deu a sua vida. E ele dá o exemplo. Nós devemos dar a nossa vida pelo Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Mesmo que o diabo não queira, que o inferno estremeça, que os demônios corram de um lado para o outro, mas nós estamos aqui pregando a verdade. Nós não pregamos arrumadinho. Temos aqui a nossa página, lives e vídeos doutrinários. Muitas pessoas não concordam, mas nós nos detemos única e exclusivamente na sã doutrina, na Bíblia Sagrada. Amém? Para poder pregar a verdade, para que você seja
um homem que vai crescer espiritualmente, uma mulher que vai crescer espiritualmente e chegar à estatura do varão perfeito, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas, amém? A lição de número 8 foi muito rica, irmãos. Temos o exemplo do apóstolo Paulo, um homem que não voltou atrás, um homem que fez a obra, aquilo que o Senhor chamou, falou que iria acontecer com ele, que ele iria pagar um preço, que ele iria sofrer por causa do evangelho, e ele foi até o fim, e encerrou a carreira e guardou a fé. E que isso possa acontecer comigo e com você. Shalom Adonai. E se Deus quiser, para a semana estaremos na lição de número 9 do nosso terceiro trimestre de 2026, Escola Bíblica Dominical. Compartilhe o vídeo, né? Comente. Se quiser entrar em contato conosco, nosso zap é 81988707084. Estamos à disposição dos irmãos para tirar dúvidas, né? E estamos aqui pedindo oração desde já, porque nós somos necessitados. E que Jesus continue te abençoando rica, poderosa e abundantemente.